noite, um telefonema comprometedor da ex-Procuradora-Geral da República para o ex-Ministro da Defesa Azeredo Lopes, um dia depois da recuperação das armas roubadas em Tancos, adensa as suspeitas sobre o que o Governo de facto sabia sobre a encenação. A revelação foi feita esta semana pelo ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes ao CIAP. Confissões do general Martins Pereira que o 6/9 revela agora. De acordo com as fontes conhecedoras do processo, o teor deste telefonema terá chegado ao conhecimento do Primeiro-Ministro. António Costa nega. 20 de outubro, 9h15 da manhã. Então, digam-me lá. Vinha aqui falar sobre o caso das armas de Tancos. O chefe de gabinete do Ministro da Defesa recebe um memorando e uma fita do tempo sobre a recuperação das armas roubadas nos paióis de Tancos. A entrega, feita pelo diretor e porta-voz da PJM, Coronel Luís Vieira e Vasco Brazão, aconteceu depois de, na véspera, terem pedido uma audiência de urgência ao Ministro. Azeredo Lopes estava no Porto. E tudo acontecia nas 48 horas seguintes à admissão da Ministra Constança Urbano de Sousa, logo após a segunda maior tragédia de incêndios do ano. Era importante que isto voltasse novamente para a PJM. Para percebermos o contexto desta reunião, temos de recuar 2 dias antes, até 18 de outubro, o chamado Dia D, o dia da recuperação das armas nesta Ria Seca da Chamusca. Logo nessa tarde, o procurador Vítor Magalhães, que tinha a titularidade do inquérito ao furto em Tancos, mandou chamar os responsáveis da Polícia Judiciária Militar ao CIAP. Foram o ex-diretor da Investigação Criminal da PJM, Manuel Estalagem, e o agora arguido Pinto da Costa. O procurador queria saber como tinham feito uma operação à margem da Polícia Judiciária e até impedido a PJ de entrar no campo militar de Santa Margarida, para onde as armas foram depois transportadas por ordem do demitido chefe do Estado-Maior do Exército. O ambiente de tensão entre as duas polícias cresceu nesse encontro. À chegada à sede da PJM, Manuel Estalagem desabafou com Vasco Brazão. Vamos ser apanhados. Meu coronel, o que é que quer? O senhor é um homem honrado. No dia seguinte, 19 de outubro, a Procuradora-Geral da República telefona ao Ministro da Defesa. Joana Marques Vidal queixa-se da operação levada a cabo pela PJM e relembra-lhe que, por despacho da própria A3 de julho, a PJ era a única polícia com competência sobre a investigação ao furto em Tancos. Azeredo Lopes responde-lhe que deveria pôr a queixa por escrito. Esta informação consta do depoimento feito esta semana na Polícia Judiciária pelo ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes. Horas depois, o general Martins Pereira avisa o Ministro da Defesa que o diretor da PJM estava a pedir-lhe uma reunião de urgência que é marcada para as 9 da manhã do dia seguinte. Como o Ministro estava ausente, assim que o encontro terminou, 15 minutos depois, eram 9h30 da manhã, Martins Pereira enviou uma foto do memorando recebido ao Ministro. Fê-lo via WhatsApp e, para que não haja dúvidas, disponibilizou o telemóvel às autoridades para que seja feita uma perícia conclusiva das mensagens enviadas e lidas. Desta forma, o general entrou e saiu do CIAP como testemunha, mas deixou o ex-ministro entre a espada e a parede, preso às declarações que fez. Que é totalmente falso, que eu tenha tido conhecimento. E às provas que agora existem, nomeadamente o telefonema que recebeu de Joana Marques Vidal e que será impossível rebater. O 6/9 tentou falar com a ex-Procuradora-Geral da República e com o ex-Ministro da Defesa, mas nenhum dos dois esteve disponível. O 6/9 sabe que o teor desta chamada telefónica terá chegado ao conhecimento do Primeiro-Ministro. Nem recebeu informação sobre um telefonema que a Procuradora-Geral da República, a ex-Procuradora-Geral da República, terá feito relativamente ao procedimento que ela considerava mau da Polícia Judiciária Militar? Eu já ontem tive a oportunidade de dizer sobre matérias em investigação criminal, não me pronuncio, e a única coisa que eu desejo é que as autoridades judiciárias competentes concluam tão depressa quanto possível esta investigação, esclarecendo tudo, desde logo quem roubou, detendo e responsabilizando os ladrões e, naturalmente, eventuais cúmplices ou encobridores que tenham visto. Nunca soube de nada? Como? Nunca soube de nada. Eu não. Teve conhecimento que houve esse telefonema entre Joana Marques Vidal e Azeredo Lopes? Não faço nenhum comentário a respeito do conhecimento que tive de quaisquer telefonemas, sejam eles quais forem. Está a falar-me disso pela primeira vez, mas passo a ter conhecimento. Eu agora passo a ter conhecimento todos os dias de novos factos.
Ao DCIAP, o ex-chefe de gabinete do então Ministro da Defesa confessou que os dois responsáveis da PJM estavam em pânico quando entraram no seu gabinete, que já tinham consciência que estavam a ser investigados pela Judiciária. Garantiu ainda que não descortinou que tivessem cometido qualquer crime, apesar dos crimes estarem narrados nos 2 documentos que recebeu. A Fita do Tempo diz que Rovisco Duarte proibiu a entrada da Judiciária no campo de Santa Margarida, para onde as armas foram levadas após terem sido recuperadas na chamusca durante mais de 6 horas. 10h40. Comandante do Campo Militar de Santa Margarida informa que, por ordens do chefe do Estado-Maior do Exército, elementos da Polícia Judiciária só entram na unidade com mandado judicial. 16h20. Entrada de 5 elementos da Polícia Judiciária no Campo Militar de Santa Margarida. 17h30. Saída de elementos da Polícia Judiciária. O memorando admite que a operação da PJM tinha sido desenvolvida à margem da Polícia Judiciária. Diz mesmo que, se o acordo com o informador for quebrado, o material de Tancos desaparece e a família do Major Brazão não terá descanso. Este documento, que só foi tornado público depois de Vasco Brazão ter confessado em tribunal que o entregou ao chefe de gabinete de Azeredo Lopes, deixa ainda claro que a PJM desconfiava das boas intenções da Judiciária. Mais, temia mesmo que um dos suspeitos do assalto a Tancos, conhecido como Fechaduras e apresentado como alguém que é pago pela PJ há muitos anos, fosse poupado à Justiça e, em alternativa, a Judiciária ainda se preparasse para incriminar o informador da PJM, João Paulino, a quem se refere como informador ou vigiado. O vigiado vai a Olhão e a Polícia Judiciária, em Olhão, recolhe da Polícia Marítima um saco com explosivos PE-4A, iguais aos de Tancos. Este material é militar, apesar de não ser de Tancos, mas nunca a Polícia Judiciária Militar foi informada nem nunca saíram quaisquer notícias. O que iria a Polícia Judiciária fazer com o material? Muito provavelmente plantá-lo em posse do vigiado. João Paulino é o único civil preso no âmbito da Operação Ubris. O coronel Luís Vieira, o único militar detido preventivamente. Paulo Lemos, conhecido como Fechaduras, continua em paradeiro desconhecido. Naturalmente que a Polícia Judiciária continua a investigar, mas a investigação que a Polícia Judiciária faz passa-se no processo e não na ordem e na comunicação social. Portanto, não temos rigorosamente nada a comentar. E sobre também o ambiente entre a PJ e a Polícia Judiciária Militar, continua a haver uma estreita colaboração? Sente-se alguma picardia? Como é que estão a tentar pensar amenizar essa relação? Não há nem nunca houve qualquer picardia. Como sabem, o novo diretor da Polícia Judiciária Militar esteve aqui presente, correspondeu amavelmente. Nós, conforme dissemos, e repito, não é um único facto que pode beliscar as relações e interesses institucionais e, neste caso, como em qualquer outro, nós estamos de braços abertos para podermos termos uma relação leal e franca com todas as instituições. O diretor da Polícia Judiciária desvaloriza o episódio que abala a política e a justiça do país. Já o memorando da polémica termina com esta frase. É preciso a todo o custo manter o acordo. O general Martins Pereira assegurou ainda aos procuradores que não deu entrada a nenhum destes 2 documentos no Ministério da Defesa porque não tinham timbre, assinatura nem qualquer data. Certo é que os levou consigo para casa quando cessou a comissão em dezembro, após ter sido promovido a tenente-general e ter sido nomeado assessor do Estado-Maior das Forças Armadas. Só os entregou ao DCIAP 1 ano depois, após ter rebentado o escândalo. Certo é também que o general Martins Pereira já não estava no Ministério quando para aqui foi enviado este resumo temporal dos factos em papel timbrado do Ministério da Defesa. É o único documento cronológico sobre a investigação desenvolvida pela PJM ao furto de Tancos. Foi elaborado a 8 de fevereiro deste ano, a pedido do Ministro da Defesa, para preparar uma audição que se realizou a 16 de março, na Comissão de Defesa, à porta fechada. Este Fita do Tempo, a que o 6 às 9 teve acesso, é o único documento oficial que ainda hoje se encontra nas instalações da Polícia Judiciária Militar. Mas, afinal, o que diz? O 6 às 9 leu este documento na íntegra, cruzou-o com o memorando e com a Fita do Tempo escritos por Vasco Brazão em outubro do ano passado e concluiu que este registro temporal, foi elaborado em fevereiro deste ano de forma a proteger o ex-chefe de Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, e o recém-demitido Ministro da Defesa,
Azeredo Lopes. Esta fita do tempo começa a 28 de junho do ano passado e narra tudo o que foi feito pela Judiciária Militar desde que o assalto a tanques foi reportado às 19h09 pelo Tenente-Coronel Lopes Pereira. Os problemas de relacionamento com a PJ tornam-se evidentes logo no segundo dia de investigação. A 30 de junho foi enviada a informação ao DCAP, onde a PJM concluiu estar perante um crime estritamente militar. Pouco depois, o diretor-geral da Judiciária Militar foi informado pelo inspetor, agora arguido, Pinto da Costa, que elementos da unidade de contra-terrorismo da PJ iriam ao Algarve localizar Paulo Lemos. De imediato, Luís Vieira pediu para acompanhar a diligência e a solicitação foi negada com a justificação de que Paulo Lemos é muito escorregadio. 3 dias depois, a PJ pede ao diretor da PJM para fazer um exame ao local do crime. Luís Vieira responde que o exame já estava feito e que não era repetível. Cerca de meia hora depois, recebe um telefonema de Joana Marques Vidal, informando que a PJM não iria ter o inquérito. Ainda assim, e com a PJ à frente da investigação, a PJM continuou as inquirições. No total, ouviu 82 testemunhas. A partir de meados de agosto, com o beneplácito de Luís Vieira, a PJM começa a operação encoberta de recuperação das armas, mas nunca comenta os factos com a Judiciária, até que chega o dia D, 18 de outubro. Este resumo temporal nunca conta que a chamada de alerta afinal não era anónima, como está dito no memorando, e termina às 10 da manhã, ou seja, omite todos os factos que comprometem o ex-ministro da Defesa e o ex-chefe do Estado-Maior do Exército. Na fita do tempo, levada ao gabinete do ministro a 20 de outubro, Vasco Brazão escreveu mais 13 itens. Deles não reza a história deste resumo oficial, que ainda existe na PJM, mas que o Ministério da Defesa diz não ter qualquer registro. O documento termina desta forma. De referir que os investigadores da Polícia Judiciária Militar nunca tiveram acesso ao inquérito que corre termos no DCAP. Aliás, a informação fornecida foi sempre: não temos nada, precisamos de sorte. Perante estas revelações, é caso para perguntar quem sabia o quê. Ao longo do último ano, muitas foram as declarações e contradições dos responsáveis políticos e militares sobre este caso. O ex-ministro da Defesa sempre protegeu o ex-chefe de Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte. E Rovisco Duarte só foi demitido após a entrada em funções do novo ministro, João Gomes Cravinho. O grande impulsionador externo à investigação tem sido o Presidente da República, que ainda hoje disse que só espera não ter de ficar até ao final do mandato, à espera da verdade. É o assalto que envergonha as Forças Armadas. Fomos atingidos no nosso orgulho, no nosso prestígio. Soco no estômago. 300 quilos de material militar desaparecem do dia para a noite e deixam a descoberto as fragilidades do Exército. A ameaça que estava previsto não nos impunha um reforço da segurança. O sistema de videovigilância que estava montado estava só para uma parte, a primeira parte do paiol, entre os quais essa área mais sensível, e vinha apresentando sinais de degradação há alguns anos. O caso assume definitivamente dimensão política. É sempre grave quando instalações militares são objeto de ação criminosa. O Sr. Ministro da Defesa tem toda a confiança do Primeiro-Ministro para o exercício das suas funções. É logo na primeira declaração ao país que o Primeiro-Ministro faz questão de dizer que mantém a confiança em Azeredo Lopes. Mas a partir daí, a história deste roubo escreve-se com muitas dúvidas e demasiadas contradições. No limite pode não ter havido furto nenhum. Continuo sem ter a certeza sobre se falta ou se não falta aquele material ou se é uma falha de inventário. A incerteza de Azeredo Lopes termina quando as armas são recuperadas e o discurso passa a soar a vitória política. O facto de ser a primeira vez que eu me recordo em democracia de um furto desta natureza ter sido, digamos, um material roubado ou furtado, ter sido recuperado, isso sim é algo com que o Governo se congratula. Durante 1 ano e meio, Marcelo Rebelo de Sousa não deixa cair o tema e insiste várias vezes em saber tudo. Tem de se apurar tudo, de alto a baixo, até ao fim, doa a quem doer, acompanho o que se passa e preocupa-me o tempo. Porque o tempo é importante para o prestígio da instituição.
e para o próprio funcionamento dos mecanismos internos. Houve ou não atuação criminal, o Presidente da República tem uma memória de elefante, então não se esquece. Quaisquer que sejam as consequências, doa quem doer, tem de ser feito. Como é que foi o desaparecimento das armas e como é que foi a recuperação das armas? Temos de saber. Não se pode esquecer. Nem se pode minimizar, porque houve quem minimizasse quando foram descobertas as armas e dissesse, bom, está tudo bem. O que nos competia fazer, que tem a ver com a recuperação do material desaparecido, está feito? Pois se elas foram e vieram, olha, ainda bem, ainda ganhámos mais uma caixa. Deste tamanho. Deste tamanho. Achei que era tão grave que o apuramento de responsabilidades não podia ser tratado com ofensa. O secretário-geral veio falar comigo e especificamente dizer do contentamento dele por algo que não é muito comum. Portanto, insisti e insisto. Em setembro deste ano, a Operação Ubris provocou 9 detenções. Com novos factos, o caso, que parecia já resolvido, ganhou fôlego político. É totalmente falso que eu tinha tido conhecimento de qualquer encobrimento. Neste momento, o chefe de Estado-Maior do Exército e o Sr. Ministro da Defesa Nacional não são um fator de credibilidade e de estabilidade. É muito estranho, Sr. Primeiro-Ministro, que um chefe de gabinete não transmita uma informação desta importância ao seu Ministro. Um dia todos haveremos de saber o que é que cada um sabia sobre esta história de tanques. O que cada um sabia começa agora a tornar-se mais claro. Fui enganado por Azeredo Lopes. Como? Fui enganado por Acho que não. Azeredo Lopes só se demitiu depois de Lucília Gago ter tomado posse como nova Procuradora-Geral da República. O Ministro da Defesa, que sempre segurou Revisco Duarte, saiu e, menos de uma semana depois, o ex-chefe de Estado-Maior do Exército foi forçado a sair também. O caso Tancos tem ainda muito por explicar. A pressão política mantém-se. E aquilo que eu espero é não ter de passar mais um ano e meio a insistir e qualquer dia até ao final do meu mandato. Operação Ubris, um caso que o 6 às 9 continua a investigar.